Olá, grupo de oração. Hoje eu quero compartilhar um tema que tem tocado muito nos nossos corações nessas últimas semanas, porque nós vivemos um tempo pós-ressurreição e nós acabamos de lembrar que isso deve nos definir como igreja, que isso é muito impactante para a vida de cada um de nós, para o dia a dia de cada um de nós. E esse é um tempo especial em que nós podemos olhar para os relatos bíblicos depois da ressurreição de Jesus. Você já parou para pensar qual foi o comportamento daquelas pessoas que andavam todos os dias com Jesus? Como é que eles viveram essa mudança de vida para eles? Essa novidade de vida que é o Evangelho. O texto que eu quero compartilhar hoje é o texto de Marcos, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11. Lá diz assim: Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Esse é um dos relatos que fala que Maria Madalena foi a primeira pessoa que descobriu a ressurreição, que se deparou com essa novidade de encontrar Jesus não no sepulcro, mas encontrou Jesus diante dela, bem vivo. Esse é um texto cheio de movimentos que nos inspira e que também nos questiona. Vocês já pararam para pensar como a mensagem do Evangelho pode ser difícil de acreditar? Mas por quê? Se é uma mensagem boa demais, se é uma mensagem que nos traz vida, se é uma mensagem que transforma todas as coisas e nos dá esperança. Os discípulos e as pessoas que seguiam Jesus, elas eram pessoas como você e eu. Pessoas cheias de dificuldades, pessoas falhas, pessoas com seus dilemas, sofrimentos. E num primeiro momento, a reação delas diante do sofrimento da morte de Jesus foi se esconder e se fechar. Elas não acreditaram. Maria Madalena é a primeira pessoa que se depara com Jesus. E nessa grande novidade diante dela, ela sai correndo para contar para os discípulos. Ela faz exatamente aquilo que ninguém esperava. A gente precisa lembrar como isso é impactante e como isso é transformador na vida dela. Porque ela era uma mulher que não era respeitada. Na realidade, nenhuma mulher era respeitada naquele tempo. O testemunho de uma mulher não valia nada. O testemunho de uma mulher era a mesma coisa que ouvir o testemunho de uma criança naquele tempo. Mulheres e crianças não tinham valor diante da sociedade. E Jesus coloca a preciosidade do Evangelho num vaso tão frágil, de barro, sem credibilidade nenhuma. Ela não tinha créditos. E ainda mais Maria Madalena, da qual o texto fala que o seu histórico e seu passado era horrível. Quem iria acreditar nessa mulher? Vocês conseguem imaginar tudo que pode vir à mente de Maria Madalena? Será mesmo que eu vou adiante e levo essa mensagem? Será mesmo que eu vou e prego esse Evangelho? Será que vão acreditar em mim? Maria Madalena não se esconde em desculpas, em medos. Ela não fica presa no que os outros vão pensar a respeito dela. Muito ao contrário. Ela vai e anuncia Jesus vivo, ressurreto, para aqueles homens que estavam todos os dias com Jesus. Ela anuncia justamente para aqueles homens, os discípulos de Jesus. Ela leva essa mensagem para aqueles que estavam trancados, com medo, sofrendo, chorando pelo luto. E o texto nos diz que eles não acreditaram nessa verdade. O Evangelho é bom demais para ser verdade. É uma mensagem difícil para muitos acreditarem, porque ela é boa demais. Jesus tinha morrido
E agora Maria Madalena anuncia que ele está vivo e por isso nós também viveremos. Mas diante de tantos desafios, diante de tantos medos e diante de pessoas que não acreditavam no testemunho dela e muitas vezes até riam dela, dizendo que era drama de mulher, que era uma fala sem verdades, ela não desistiu de anunciar o Evangelho. Ela foi e anunciou com clareza, com convicção, independente de se eles iriam acreditar ou não acreditar. O testemunho da Maria Madalena nos mostra que não importa quem está à nossa volta, se as pessoas irão acreditar ou não. O que importa é nós vivermos com convicção a nossa fé e sermos ousados, assim como Maria Madalena foi ousada ao declarar que Jesus estava vivo, ao anunciar sobre o encontro que ela teve com Jesus. Esse texto nos mostra que um encontro verdadeiro com Cristo sempre deve nos levar a anunciar a Cristo. Quando nós nos deparamos com Ele, quando Ele vem ao nosso encontro, só há uma coisa a fazer, além de aceitar Ele na nossa vida, é falar a respeito dEle. Que nós não nos cansemos de anunciar, independente das circunstâncias à nossa volta, que Jesus está vivo e que por isso nós também viveremos. Que não há sofrimento, não há dor que possam nos impedir de sermos amados e alcançar a salvação dada por meio de Jesus Cristo. Porque Ele já sofreu todas as dores em nosso lugar e Ele não nos deixou sozinhos. Ele prometeu para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, que Ele voltaria, mas antes Ele enviaria seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para nos relembrar as promessas de salvação. E são essas promessas de salvação que nós precisamos continuar anunciando, que nós precisamos continuar levando uns aos outros, que nós sejamos como Maria Madalena, que diante de Jesus ressuscitado, ela não temeu, ela não duvidou, mas ela correu e anunciou para pessoas que não acreditaram, mas ela cumpriu o seu chamado, o seu compromisso com o Evangelho. Sejamos assim, corajosos, ousados em pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. Um abençoado encontro para todos, que nós possamos ter um tempo de oração e entregar tudo diante de Deus. Amém.